Olá, tudo bem com você? Hoje vamos para mais uma aula do projeto Escola em Casa. Meu nome é Luan Felipe, sou professor de matemática da rede pública do estado do Acre. Hoje a nossa aula a gente vai continuar aí, a gente vai se aprofundar um pouquinho nas equações completas, vamos ver um pouquinho aí de história e eu vou apresentar para vocês uma fórmula que com certeza vocês nunca mais vão esquecer, que ninguém esquece, que é a famosa fórmula de Bhaskara, que permite a gente encontrar as raízes de qualquer equação de segundo grau. Ok? Então vamos iniciar essa aula importantíssima. Então vamos aqui. Primeiramente, parece que você está numa aula de história, mas é uma aula de matemática. Aqui eu vou apresentar para vocês um pouquinho do contexto histórico das equações do segundo grau. Esse conteúdo, gente, é muito importante, é o conteúdo mais importante, sem dúvida, aí do nono ano. Então as equações de segundo grau são conhecidas desde a época dos egípcios, babilônios, gregos, hindus e chineses, que tinham uma álgebra bem desenvolvida. A álgebra é o estudo das equações e conseguiam resolver problemas relativos à agricultura, relativo até à agricultura, construções, enfim, usando equações. Então eles resolviam essas equações através de métodos algébricos ou também através de métodos geométricos, enfim. É um desenvolvimento aí que com certeza aí, favoreceu o estudo das equações. Então, ao longo da história da matemática, encontramos várias referências a matemáticos que estudaram, que buscaram métodos de resolução envolvendo aí as equações de segundo grau. Na matemática da Babilônia, os gregos também resolviam equações de segundo grau através de interpretações geométricas. No século IX, os árabes desenvolveram vários trabalhos sobre resoluções de equações desse tipo. No entanto, todos eles consideravam apenas soluções positivas. No século XVI, matemáticos europeus começaram a resolver as equações do segundo grau por processos algébricos, que é através de fórmulas envolvendo radicais, operações entre os coeficientes da equação. Nas últimas aulas, você tem aprendido que você aprendeu a reconhecer uma equação de segundo grau. Você viu como é que é a cara de uma equação de segundo grau. Você lembra? Ax² mais bx mais c igual a zero, onde a, b e c são coeficientes reais. Você lembra? Então hoje você vai conhecer o método mais rápido de se resolver equações de segundo grau completas, que na verdade pode resolver também as incompletas, que é a famosa e interessantíssima fórmula de Bhaskara. Eu coloquei as reticências na palavra Bhaskara, aí, que foi um matemático indiano, porque até hoje existe uma digamos assim, uma polêmica se realmente essa fórmula é do Bhaskara ou não. Inclusive, é só no Brasil que se chama fórmula de Bhaskara. Em outros países é fórmula resolutiva, fórmula de equação, mas ninguém fala fórmula de Bhaskara. Essa expressão ela pegou só no Brasil. Então, por isso que eu estou perguntando, mas quem foi Bhaskara? Será que ele realmente é o dono dessa fórmula? E aí você vai perceber que a história das equações do segundo grau elas têm uma parte muito importante vinculada à Índia. Os indianos desenvolveram bastante estudos em relação às equações do segundo grau, tanto em caráter geométrico quanto em caráter algébrico. E o próprio Bhaskara é indiano, sem dúvida alguma a gente não pode desprezar esse matemático só porque existe polêmica sobre a sua patente em relação à fórmula. O Bhaskara foi um ótimo matemático. Inclusive, vou até aqui apresentar para você a biografia do Bhaskara. O Bhaskara foi um matemático que viveu entre 1114 e 1185, ele foi astrólogo, foi astrônomo e professor indiano. Se tornou conhecido por ter criado, aqui fala que afirma, que ele criou a fórmula que a gente resolve equações em segundo grau, embora haja controvérsias quanto a esse fato. Mas o importante, de qualquer forma, é que o Bhaskara cravou seu nome na história. Em algum momento, com certeza, ele se dedicou sim ao estudo das equações. A gente não pode desprezar aí a história desse matemático. Aqui eu coloquei para você uma imagem do próprio Bhaskara e aqui ele pensando numa formulazinha. Olha essa fórmula aqui, não se assuste, é justamente dessa fórmula que nós vamos aí usar aí para o resto da vida, certo? Pelo menos até você terminar os estudos aí na educação básica. Caso você vá para um curso de humanas, talvez não use mais. Mas é muito importante que você aí saiba que essa equação vai se aplicar em várias coisas, inclusive nas matérias de ciências da natureza no ensino médio, física, química, enfim. Então, conhecendo a fórmula resolutiva de Bhaskara. Vamos lá.
Dada a equação completa ax² mais bx mais c igual a zero, em que a, b e c são coeficientes reais e a é diferente de zero. Essa carinha aí você já sabe, né? É a cara das equações do segundo grau. Aqui eu estou especificando para as completas, mas a fórmula de Bhaskara, a fórmula resolutiva, eu vou chamar de fórmula resolutiva, tá, gente? A fórmula resolutiva de Bhaskara, ela se aplica também às equações incompletas. Mas as equações incompletas, muitas vezes, é muito mais econômico, muito mais eficiente eu resolver através de métodos mais simples, como a fatoração, né, extraindo raiz quadrada, como você viu lá no ax² mais c igual a zero, enfim. Então, as raízes de uma equação do segundo grau, ax² mais bx mais c igual a zero, ela é dada por essa fórmula. Então, apresento para vocês a fórmula resolutiva ou fórmula de Bhaskara. Estamos no Brasil mesmo, né? Pode ser fórmula de Bhaskara. Então, essa é a fórmula de Bhaskara. X igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Professor, que confusão. Vamos lá, vamos primeiramente fazer um reconhecimento dessa fórmula. Primeiro, essa fórmula aí, gente, é uma fração, certo? Em cima eu tenho menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac e embaixo eu tenho 2a. Professor, de onde que vem essa fórmula, né? Essa fórmula, gente, a demonstração dela envolve aí um processo de completar quadrado, né? Pela questão aí da pandemia, do tempo, a gente pulou essa parte de convencer vocês de onde que vem essa fórmula. Mas o mais importante aqui é vocês entenderem que essa fórmula, ela não cai do céu, ela tem um processo demonstrativo, né, que prova ela. Esse mais ou menos aí, gente, dá uma ideia da gente encontrar duas raízes, tá? De fato, as equações de segundo grau, elas podem ter nenhuma raiz real, mas elas podem ter uma raiz dupla, ou seja, só uma raiz real, ou ela pode ter duas raízes reais distintas. Vai depender do delta, mas que eu vou apresentar para você ainda essa palavra. Mas isso é uma aula posterior, ok? Então, essa, gente, é a fórmula da equação de segundo grau. Menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. A princípio dá um estranhamento, né? Mas essa fórmula aí você vai memorizar, depois você vai aprender facilmente ela, que não vai nem lembrar mais, não vai nem precisar mais olhar no seu livro, certinho? Então, gente, ó, dada uma equação do segundo grau, ax² mais bx mais c igual a zero, as raízes dessa equação é dada pela fórmula x igual menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a, certinho? Aí, gente, para facilitar, para enxugar a notação, essa partezinha que está dentro do radical, b ao quadrado menos 4ac, aqui ó, é b vezes b menos 4 vezes a vezes c, né? Gente, esse a, b e c não perca de vista, são os coeficientes da equação, tá? Esse b ao quadrado menos 4ac, o que eu vou fazer com ele? Eu vou chamar ele de delta. Então, sendo a expressão b ao quadrado menos 4ac, a gente vai pegar essa partezinha dentro do radical e vamos chamar de delta. Professor, o que é delta? Delta é uma letra grega, simbolizada por esse triângulozinho aqui, ó. Tá bom? Então, b ao quadrado menos 4ac, para nós, vai ser o triângulozinho delta. Então, eu vou dizer que delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. E aí, a gente pode reescrever a fórmula. Então, as raízes de uma equação do segundo grau, elas são dadas pela fórmula x igual menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, onde delta, não perca de vista, é b ao quadrado menos 4ac. Professor, como é que eu vou memorizar isso? Como é que eu vou aprender isso? Gente, aqui vocês vão aprender praticando, resolvendo equações. Se vocês resolverem umas 30 por dia, com certeza vocês aí não vão nem precisar mais olhar para essa fórmula. Vai estar automático aí na cabeça de vocês, ok? Então, gente, ó, nesse slide aqui eu coloquei para você a seguinte ideia. Eu apresentei essa fórmula, né, para obter as raízes das equações completas. Mas, gente, essa fórmula, ela resolve qualquer equação de segundo grau. Não perca de vista. Mas equações muito simples, do tipo, por exemplo, você pega uma equação x² igual a 1. Eu resolver essa equação usando a fórmula de Bhaskara é meio que matar uma formiga usando um canhão, certo? Então, vamos focar o uso dessa fórmula para resolver as equações completas. As incompletas, a gente tem métodos alternativos, fatoração, né, tirar raiz quadrada, enfim. Mas,
Resumindo, a gente pode também usar essa fórmula para resolver qualquer equação do segundo grau, ok? Agora você repara uma coisa, que a fórmula de Bhaskara, a fórmula resolutiva, gente, quando eu falar a fórmula de Bhaskara ou fórmula resolutiva, eu estou falando a mesma coisa, tá? Repare que essa fórmula, ela é dada em função dos coeficientes da equação. B é o coeficiente do x, o A é o coeficiente do x ao quadrado e o C é o termo isolado, né? Eu vou até aqui explicar para você, ó. O coeficiente A, né? Lembre-se, ó, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Essa é a cara de uma equação de segundo grau, né? O númerozinho que multiplica pelo x ao quadrado, que está colado com o x ao quadrado, é o coeficiente A. Então, onde tiver A na fórmula, eu vou usar o númerozinho, o coeficiente que está preso com x ao quadrado. O coeficiente B está associado ao termo x. Então, B vai ser um númerozinho ali colado com a letra x. E o coeficiente C, ele está associado ao termo que aparece sem letra. O coeficiente C, gente, quando ele não é zero, ele é aquele númerozinho ali sem a letra x, tá? Então, a gente também chama o C de termo independente da equação. Bora fazer um exercício só para a gente reconhecer os coeficientes. Hoje eu não vou usar a fórmula de Bhaskara para encontrar raízes, né? Eu vou deixar esse trabalho para a próxima aula. Aqui eu vou primeiro reconhecer as raízes de uma reconhecer os coeficientes, que é o primeiro passo que você vai ter que fazer para usar a fórmula de Bhaskara, certinho? Ou a fórmula resolutiva. Então vamos lá, exemplo 1. Determine os coeficientes A, B e C da equação menos 2/3 x ao quadrado mais raiz de 3x menos 25 igual a zero. Sem menor sombra de dúvida, trata-se de uma equação de segundo grau, né? A variável aí está no universo dos reais, né? Os coeficientes são reais e a cara ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Pergunto para você, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Você pode fazer uma comparação, gente. Ó. Você olha para essa fórmula aqui e olha para a cara da equação de segundo grau. Ó. Vamos lá, quem é o númerozinho, gente, que está multiplicando por x ao quadrado? Né? É o menos 2/3. Então eu falo que o menos 2/3 é o coeficiente A. Quem é o número que multiplica pelo x? É a raiz de 3, é o B, né? Então o B, o coeficiente B é a raiz de 3. Quem é o coeficiente sem letra, que está isolado, independente? É o menos 25. Então o menos 25 é o coeficiente C da equação. Mais um exemplo. Faça o mesmo para a equação x ao quadrado menos x mais 1 igual a zero, ou seja, reconhecer os coeficientes. Aqui eu tenho a carinha da equação do segundo grau. Quem é o número que multiplica pelo x ao quadrado? Vamos lá, professor, não tem ninguém ali. Você sabe que o número 1 na matemática é o cara invisível, né? Então, é 1x ao quadrado. Então, o coeficiente A seria 1. Quem é o coeficiente B? Menos x. Então, tem ali entre o menos e o x, tem o númerozinho 1, né? O invisível. Então, o número menos 1 é o coeficiente B da equação. E quem é o termo isolado, que aparece entre o x e o zero, entre a igualdade, seria o número 1, né? O termo independente. Então, C é igual a 1. Então, esse trabalho que eu fiz com vocês aqui é para a gente reconhecer os coeficientes de uma equação de segundo grau. Gente, no seu livro pode acontecer do autor ele usar a expressão equação quadrática. Gente, equação quadrática, equação do segundo grau vai ser a mesma coisa, tá bom? Então, retomando, hora da revisão. E por hoje, gente, é só. Em nossa aula a gente aprendeu que existe uma fórmula resolutiva que resolve qualquer equação de segundo grau, que é essa formulazinha aqui em vermelho, tá bom, gente? A famosa fórmula de Bhaskara. Para você ficar bem craque nela, primeiramente a gente fez um reconhecimento dos coeficientes, que foram os dois últimos exercícios que eu resolvi com vocês. Na próxima aula a gente vai começar de fato a resolver, né, as equações usando a fórmula de Bhaskara. Então, voltando aqui para mim, essa foi a nossa aula de hoje. Vai lá na plataforma depois, assista essa aula, assista as demais aulas, ok? Para você fixar bem o conteúdo. Bons estudos e até a próxima.